Provérbios capítulo 18. Nós vamos selecionar alguns versículos e para os quais eu peço a atenção de vocês. O primeiro que eu quero selecionar é o número 8. Provérbios 18, verso 8. Diz o seguinte: as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. O que esse versículo quer dizer? Que nós temos apreciação para ouvir alguém falar mal de outra pessoa. Nós temos prazer de conversar a respeito dos erros e das falhas das outras pessoas. E às vezes nós nos munimos daqueles certificados de piedade. Não, nós estamos fazendo apenas uma crítica construtiva. Nós estamos apenas querendo o melhor. Mas nós gostamos de apontar o dedo, de falar das outras pessoas. Isso para nós é como se fosse um chocolate na boca, de tão gostoso que é falar mal dos outros. Mas, meus irmãos, falar mal dos outros é pecado. Principalmente se eu estiver falando com terceiros. Porque na verdade a Bíblia nos ensina que se eu tiver alguma coisa contra alguém, eu devo procurar aquela pessoa e conversar com ela. Mas geralmente nós falamos para a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. A única pessoa com quem nós não falamos é a pessoa com quem nós temos alguma diferença. Quando na realidade nós só deveríamos falar com ela e com mais ninguém. Então eu quero pedir aos irmãos que detectem. Se alguém vem dizer assim: você sabia o que a Maria fez? Você pode dizer assim: você já disse para Maria se o que ela fez é ruim? Você falou para ela? Não, então eu não quero saber o que a Maria fez. Eu sei, a Maria da nossa casa. Não é a nossa Maria, meu filho, é outra Maria. Ele está prestando atenção, irmãos. Ele está... Por essa eu não esperava, né? Essa eu não esperava. Mas a verdade é, se alguém falar... Porque, meus irmãos, marquem algo na sua agenda. Quem fala mal de uma pessoa para você, fala mal de você para outra pessoa. Pode anotar isso. Não pense que você sairá ileso. Não pense que será gratuito. Você será a próxima vítima. Então, assim como nós não devemos comer certas comidas muito agradáveis porque nos fazem mal, agora estou descobrindo que se eu comer paçoca de amendoim, eu fico com a boca inchada e eu amo amendoim. Uma hora eu vou comer só amendoim para ver se é um amendoim ou é aquela paçoca amor. De amor não tem nada, né? Mas certas comidas nos fazem mal, falar mal dos outros faz mal também. Vamos ao próximo. Versículo 9. Quem é negligente na sua obra, já é irmão do desperdiçador. Olha que provérbio fantástico. Eu fui lavar o carro. Eu lavo o carro sempre. A cada um ano eu lavo o carro. Já sei qual carro é o Peugeot. Josué, agora chega. Eu fui lavar o carro e fui procurar aqui em Barbosa alguém para lavar o carro. Fui até o posto, fechou o posto. O posto vai passar para outra pessoa. Fui no outro posto, perguntou para o moço, ele disse assim: volte a semana que vem. Eu fui para Penápolis e cheguei em Penápolis, lá no Tratos Lava Rápido. O rapaz lá, eu lavo é agora e vou fazê-lo bem, para que o senhor volte outras vezes. Ele não apenas lavou, ele limpou, ele perfumou, ele encerou. Meu carro está um luxo, pelo mesmo preço que o outro, negligente na sua obra, não ia fazer. Então, meus irmãos, aquele que faz mal feito, faz duas vezes. Aquele que faz mal feito não tem a apreciação das pessoas que se servem do seu trabalho.
Então nós devemos tudo quanto nos vier à mão para fazermos, fazer o melhor. Porque em última análise, tudo que nós fazemos é, em última instância, para o Senhor. É um culto que prestamos a Deus. Quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se eu capinar, vou capinar o melhor que eu puder. Se eu faço faxina, vou fazer a melhor faxina que eu puder. Se eu atendo o público, vou atendê-lo da melhor maneira possível. Se eu atendo o telefone, se eu dirijo o carro, se eu mexo em escritório, com contas, com bancos, eu vou fazer o melhor que posso. Eu tenho para mim que quando eu vou pregar a palavra de Deus, eu não a prego contando quantas pessoas estão no auditório para ver que tipo de mensagem que eu vou dar. Dizendo assim, se tiver bastante gente, eu vou tentar pregar alguma coisa melhor. Se tiver pouquinho, qualquer meditaçãozinha aí, dá para ir. Não! Nós devemos fazer o nosso melhor em qualquer circunstância. Um pastor americano foi pregar numa igreja bem no interior, e era um projeto muito necessário na sua obra missionária. E ele foi num dia em que estava nevando muito. Nós aqui em Barbosa não sabemos o que é neve, mas eles sabiam muito bem o que era neve, e a neve segurou a maioria das pessoas. Era uma igreja pequena, e ainda de pequena que era, foram 4 pessoas. E ele tinha uma mensagem esperando encontrar umas 100 pessoas e ter uma oferta para o trabalho missionário tão necessário. Mas quando ele viu só aquelas 4 pessoas, ele pensou: o Senhor Deus me trouxe aqui, e o Senhor Deus trouxe essas 4 pessoas. Eu vou pregar como se estivesse com um auditório cheio, porque eu estou pregando para a glória de Deus. Ele pregou, apresentou o projeto, mostrou e tal, mas com a consciência de que quando encerrasse o culto, ficou uma mensagem que eles iriam se lembrar, mas não ia ter resultado prático para aquela obra missionária. Quando ele foi à porta se despedir, então despediu do primeiro, do segundo, aí uma senhorinha disse assim: pastor, quanto que o senhor está precisando para essa obra? Ah, minha irmã, é uma quantia razoável. Quanto, pastor? Nós estamos precisando de $100.000. Pastor, faz favor, me leva até em casa, o senhor pega $150.000 e o senhor tem a sua obra pronta. Faça o seu melhor. Você vai fazer coxinha, vai fazer esfirra, faça a melhor que puder. Você vai preparar vasos para vender, venda-os o melhor que puder. Vai atender as pessoas, faça o melhor que você puder. Deus é conosco. Deus está ao nosso lado. E nós temos que saber que quem faz mal feito já é irmão do desperdiçador. Verso 10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Valha-me Jesus! O sangue de Jesus Cristo tem poder. O nome do Senhor é escudo e broquel. O nome do Senhor é proteção. Castelo forte é nosso Deus, espada em bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. É o nome do Senhor. Por isso o crente, quando sai de casa, deve orar e dizer: em nome de Jesus, eu peço a tua graça, Senhor, para a minha saída e para a minha entrada. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção para o meu dia comercial. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor coloque uma trava na minha língua, para que eu não diga palavras que não devem ser ditas, e coloque sal nas minhas palavras, para que eu possa temperar a vida de quem me escutar.
É em nome do Senhor que nós santificamos o nosso lar, santificamos os nossos estudos, santificamos as nossas relações. Por isso o nome do Senhor é fortaleza para a nossa vida. Vamos ao verso número 12. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. É verdade. Primeiro é cheio de orgulho, ostentação, se acha o tal. Mas, meus irmãos, saibam de uma coisa: o orgulho precede a queda. Quem se acha, quem se considera, quem acha que alguma coisa, lá na frente, vai descobrir que não é absolutamente nada. Porque o orgulho precede a queda, e também diante da honra vai a humildade. Deus é capaz de nos quebrar se nós nos gabarmos de alguma coisa, se nós ostentarmos, se nós acharmos que alguma coisa em nós é muito virtuosa. Irmãos, se há algo de bom em nós, é Cristo quem fez isto. E se há o resto, tudo de mal, fomos nós mesmos que fizemos. Por isso aquela frase ridícula do neopentecostalismo: restitui aquilo que é meu. Já ouviram essa frase? Essa frase é maligna. Sabe o que é meu? O inferno, a condenação, o pecado, a ostentação, o orgulho. Quando Cristo veio, Ele arrancou de mim. Agora eu vou dizer: restitua o que é meu? Que é isso? Eu não quero aquilo que era meu, eu quero a tua graça. A tua graça é melhor que a vida. Tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam. Precisamos cantar estas coisas de novo, porque são as verdades. Se há algo de bom em nós, naquilo que fazemos, naquilo que pensamos, naquilo que construímos, é a graça de Deus. Por exemplo, nós gostamos de tirar fotos na quarta-feira com as pessoas que estão aqui no culto. Aí Satanás vem ao nosso orelha e diz assim: está indo bem, hein? Então a gente tem que se virar para o Satanás e dizer: arreda, Satanás, porque se alguma coisa dando certo, a glória é só de Deus, e a obra é só do Senhor, e os erros são todos nossos. Nunca, jamais, alguma coisa que nós fazemos pela obra de Deus deve despertar em nós orgulho, porque o orgulho precede a queda. Continuando, verso 14: o Espírito sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? E é verdade, irmãos. Um crente consagrado, quando fica doente, dá um exemplo de vida para nós. A gente vai confortá-lo, a gente vai consolá-lo e sai de lá confortado e consolado, porque ele está melhor do que a gente, ele se sente melhor do que nós. Uma missionária costumava pregar que em tudo nós devíamos dar graças. Vamos dar graças, vamos dar graças. Um dia essa mulher sofreu um acidente, ficou paraplégica, não se mexia mais, estava na cama, e um espírito de porco foi visitá-la. Chegando lá, disse: missionária, e agora? Dá graças também? Ela então olhou para cima e disse: graças te dou, ó Pai, porque o tempo que eu não tinha para orar pelos meus irmãos, pela obra missionária, agora eu tenho todo o tempo do mundo para fazer isto. Um homem de joelhos jamais cai. Quando nós estamos de joelhos diante do Senhor, jamais sofreremos queda, porque Deus está ereto, Deus está de pé, e eu estou aos seus pés. O erro é quando eu estou de pé e Deus está de joelhos diante de mim. Quando eu quero mandar em Deus, dá tudo errado.
mas quando Deus manda em mim, as coisas são diferentes. Então, se nós tivermos um espírito firme, até se ficarmos doentes, Deus nos dá graça de enfrentar a doença. Deus nos ajuda. O pastor Timofei Diakov, que os irmãos, muitos o conheceram, meu pai na fé, no finzinho de sua vida, ele viu que a sua mente ia embora. Então ele chamou a sua esposa, a irmã Ruth, segunda esposa, ele ficou viúvo, casou-se segunda vez. A irmã Ruth Versuti, de promissão, eles moravam em Cafelândia, mas agora eles moravam em Mariporã. Ele a chamou e disse assim: querida, a minha mente vai falhar. Talvez eu me esqueça do seu nome, talvez eu comece a ter lembranças do passado, e então eu não quero perder esta chance. Eu quero que você me perdoe por qualquer coisa que eu vá falar, e eu quero te agradecer por tudo que você fez na minha velhice. Muito obrigado. Estamos falando de um homem com 92 anos. E então a mente dele se foi. Então lá no asilo onde ele estava, ele fez uma oração. Ele nem percebeu que estava sendo filmado. A tia Ruth estava lá com o celularzinho, e ele dizendo assim: Senhor Deus, nada para pedir, só para agradecer. Quem sou eu, Senhor, para ter sido tão abençoado? Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, eu só posso agradecer. Foi a última oração dele. Esse é um homem de valor. E a Bíblia diz que um homem de espírito firme, homem e mulher, ninguém quebra esta pessoa. Ninguém. Ninguém. Agora, o verso 17. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Por isso, meus irmãos, toda a história tem três lados: o lado de quem acusa, o lado de quem se defende e o lado da verdade. O nosso grande erro é tomar partido de um lado ou do outro sem tirar a conclusão da verdade. Por isso que a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida com que julgardes, sereis julgados, e com o mesmo peso que pesardes, sereis pesados. Uma vez um homem correu, cortou um pastor na estrada, e o pastor, furioso, disse: eu vou pará-lo, e ele vai me pedir desculpas ou vai apanhar. E correu. Quando pareou o carro, o homem disse assim: minha esposa vai ter um bebê, por favor. Na hora, desarmou o pastor, e ele disse: meu Deus amado, como eu ia ser injusto. Porque às vezes nós vemos alguma coisa, mas não entendemos o que levou aquela pessoa a fazer aquela coisa, ou a dizer aquela coisa. Nós não compreendemos, nós julgamos pelos nossos parâmetros, mas Deus nos manda não julgar. Deus nos manda orar. Porque às vezes, alguns comportamentos são verdadeiros pedidos de socorro, e nós não compreendemos, e nós acreditamos que aquilo é uma grande e profunda agressão. Por isso, o que começa o pleito parece justo, mas depois vem o outro e explica. Essa guerra aí que nós estamos assistindo é a mesma coisa. Rússia e Ucrânia, agressão em cima de agressão. Os que defendem a Rússia não podem se esquivar do sangue que está correndo, do mal que está fazendo e da corrida nuclear que o mundo está novamente vendo se formar. E quem defende a Ucrânia também não pode fazer vistas grossas a tantas coisas erradas que naquele país aconteceram. Por isso, nosso papel não é tomar partido de ninguém, é clamar pelo fim da peleja. Porque a verdade é que a palavra do Senhor nos diz: tende paz com todos os homens. É o que nos ensina as Escrituras Sagradas. Verso de número 21.
A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E é verdade, irmãos. Uma palavra colocada na hora certa, no seu tempo, pode mudar a razão de um desastre no futuro. Eu conheci uma pessoa que foi aprisionada por bandidos. E os bandidos disseram a ela: você vai ser morto. Ela nada disse. Levaram-na para um matagal. Quando tiraram-na e disseram: qual é a sua última palavra? Ele disse assim: Senhor Jesus, obrigado por morreres na cruz e pagares por todos os meus pecados. Perdoa esses bandidos que não sabem o que fazem. Os bandidos eram desviados de igreja. Quando ouviram aquilo, jogaram a arma, caíram de joelhos, chorando, feito crianças, e imploraram o perdão daquele homem. E aquele homem orou por eles. E essas pessoas não o mataram. Essas pessoas o pouparam. A vida e a morte está no poder da língua. Às vezes a demissão e a continuidade do trabalho está no poder da língua. Às vezes a continuação do casamento e o fim dele estão no poder da língua. Às vezes o efetuar um bom negócio está no poder da língua, em se falar a verdade, em se colocar a coisa certa. Um outro caso acontecido lá na região de São Bernardo. Um homem convidou o seu funcionário para ser o contador do estoque e disse assim: olha, eu estou precisando de um chefe aqui para a contagem de estoque. Eu não sei se ele até tinha visto um filme, que há um filme que passa alguma coisa parecida. E disse assim: você vai fazer tudo o que eu mandar. Quantas caixas aqui desse material tem? Tem 11? Não, tem 10. Não, nós temos 11 caixas aqui. Não, você está vendo 10. Você quer estar no meu time ou não? Tem 10. Daqui 15 minutos você vem no meu escritório para assinar os contratos. Aí ele olhou aquilo e disse: mas 1, 2, 3, 4, 5, né? Tem 11, não tem 10. Tem 10 mais uma. Não é possível, mas ele é o dono, né? Você está falando que tem 10, tem 10. Não, mas se eu falar que tem 10, eu estou mentindo, porque tem 11. E aquele conflito, ele chegou lá, o chefe disse assim: e aí, vamos assinar o contrato? Quantas caixas tinha lá? Tinha 10, não? Não, tinha 11. Rapaz, você vai perder o seu emprego. Disse assim: mas eu não vou perder a minha honestidade e o meu compromisso com a verdade. Ali tem 11, não tem 10, então o senhor pode me demitir. Aí ele estendeu a mão e disse: bem-vindo à minha empresa, porque eu precisava de alguém que enxergasse as 11 caixas e não apenas as 10 que eu falei. Agora eu sei que eu posso confiar em você. Poder da língua, da boa palavra, da palavra séria, da palavra certa. E para terminar, verso de número 22. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Achar uma esposa. A maioria dos irmãos aqui é casada, mas os jovens não são. A verdade é que nós não precisamos procurar uma esposa, ou comprar uma esposa, ou caçar uma esposa. Nós podemos pedir a Deus uma esposa. Ele nos ajuda a encontrá-la. Eu, enquanto estava em busca de uma esposa, fiz más escolhas na minha vida e Deus me poupou, porque com a graça dele eu me mantive casto a minha vida inteira e já estava pronto para viver solteiro para o resto da vida. E quando eu disse: Senhor, eu aceito a tua vontade, mas no passado eu havia dito: Senhor, me dê uma esposa honrada, serva do Senhor,
que seja boa mãe dos meus filhos, uma companheira sem igual. Mas se o Senhor não der, eu aceito continuar sozinho. Sozinho eu estive até agora, continuo o resto da minha vida. Então, minha mãe faleceu em 2005, e em 2006 eu fui convidado para pregar no acampamento. Chego no acampamento, prego para aquelas pessoas, sem nenhuma pretensão romântica, isso já estava sepultado. Fui com barba por fazer, sapato furado, calça rasgada, assim, sem nenhuma pretensão romântica. Fui com roupa de bater. E de repente, termino as minhas conferências. 20 dias depois, os jovens daquela igreja vão até a Boas Novas, onde eu era pastor, para visitar a igreja do preletor. Vão lá, participam do culto, e no final do culto, uma japonesa chega para mim e diz assim: eu estou vendo, pastor, teclado, piano, mas tem quem toca? Eu disse: não, a pessoa que toca foi embora. Olha, pastor, eu estou em trânsito, não estou em nenhuma igreja, eu poderia ajudar por 3 meses, mas eu preciso de carona. Onde você mora? Eu moro em Santana. Pô, eu moro na Pompeia, eu posso pegá-la e você vai para Osasco comigo e tal. 3 meses dá para fazer. Ótimo. Carona vai, carona vem. Esta japonesa tornou-se a minha amada esposa Helene, e a mãe dos meus amados japonesinhos. Eu achei essa esposa, Deus me deu com graça. Por isso que quando eu vejo alguns homens solteiros ainda, eu me vejo em vocês. E eu vejo também que Deus tem um plano para cada criatura. Pode ser que Ele faça o mesmo que fez comigo, ou pode ser que o Senhor diga: não, você vai continuar sozinho. E a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Agora, você que é jovem, peça ao Senhor uma boa esposa. E a boa esposa pode não ser a mais bonita, pode não ser a mais rica, pode não ser a mais famosa. A boa esposa pode ser aquela que não seja tão bonita, não seja tão famosa, não seja tão, mas é aquela que Deus preparou para você, para ser a sua companheira. Porque a beleza se acaba. A sua vai acabar. Se hoje é um jovem, um menino bonitinho, amanhã você vai ser feio, barrigudo e careca, que nem a gente. Mesma coisa, não muda. E as mocinhas hoje, todas bonitas, vão estar tudo cheia de pata de galinha e despencando tudo do mesmo jeito. Não tem jeito, a idade vem e ela leva mesmo. Por isso o que fica é a beleza interior. E quando eu falo de beleza interior, é caráter, é dignidade, é uma alma verdadeiramente tocada pelo Espírito de Deus. E por hoje eu já falei demais. Que Deus nos abençoe. Amém.